E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos voltar aqui ao estudo dos bens, ok? Bem, na última aula eu me lembro que nós estávamos falando sobre a classificação dos bens individualmente considerados, tá? Bens reciprocamente considerados, tá? Reciprocamente considerados. E quanto a essa classificação, eu acredito que eu parei nos bens singulares e coletivos, tá? Então, bens singulares e coletivos, ok? Professor, o que são bens singulares? Tá, bens singulares são singulares os bens considerados em sua individualidade. São singulares aqueles bens considerados em sua individualidade. Bens estes representados por uma unidade autônoma. E, por isso, o que, professor? Distintos de quaisquer outras unidades. Distintos de quaisquer outros, tá? Então, esse é o conceitozinho que nós vamos trabalhar aqui em sala de aula. São singulares aqueles bens considerados quanto à sua individualidade, representados como sendo uma unidade autônoma distinta dos demais. Exemplo, lápis, tá? Árvores, quadros, livros, ok? Beleza, animais e etc. Bens singulares, ok? Temos também os bens coletivos. Os bens coletivos, deixa eu apagar aqui, são também chamados de bens universais ou universalidades. Bens coletivos, também chamados de universalidades, bens coletivos, também chamados de universalidades, são aqueles que, em seu conjunto, formam um todo unitário. São aqueles que, em seu conjunto, formam um todo unitário. Exemplo, os bens individuais, um bem individual, lápis, árvores. Bem coletivo, floresta, que é uma unidade, um conjunto que constituído por inúmeros bens singulares, tá? Floresta, eu tenho aqui, ó, pinacoteca de quadros, eu tenho aqui livraria ou biblioteca quanto aos livros, tá? Eu tenho uma manada, o rebanho quanto aos animais, ok? Então, enquanto que os singulares, considerados em sua individualidade, tá? Considerados em sua individualidade, como sendo unidade autônoma, distintos dos demais, os coletivos você olha e vê o todo
o conjunto, né? O todo unitário, homogêneo, constituído por uma imensidão de bens coletivos, bens individuais. O coletivo é constituído de uma imensidão de bens individuais. Ok? Classificaçãozinha que não tem qualquer segredo, não tem qualquer pegadinha aqui, é uma coisa bem simples, tá? Até na redação da lei, veja como está aqui. São singulares os bens que, embora reunidos, consideram-se por si, independente dos demais, lá no artigo 89. O artigo 90 constitui uma universalidade de fato e de direito. Olha o conceito de universalidade de fato. Pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm uma destinação unitária. É o caso aqui da livraria, biblioteca, pinacoteca de quadros, tá? Floresta, enfim. A universalidade de direito complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico é o patrimônio. É o patrimônio, tá? Professor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que o que a doutrina chama de universalidade jurídica, universalidade de direito, corresponde ao patrimônio pertencente a uma pessoa. O patrimônio, você viu, é o conjunto de relações jurídicas que correspondem a um crédito, a um débito, que corresponde a uma situação de credor, devedor, corresponde a um polo ativo, passivo, né? Então o patrimônio ele não é representado apenas pelos bens, mas ele é representado também por direitos creditórios. As dívidas também fazem parte do patrimônio, os respectivos débitos, não apenas os créditos, né? É um ponto positivo e um ponto negativo. É isso que eu quero dizer. E o patrimônio da pessoa é o que corresponde à garantia pelo não pagamento de suas dívidas. É a garantia dos credores pelo não pagamento das dívidas do indivíduo. Se você não paga as dívidas, o patrimônio que você tem, ele vai ser penhorado, ele vai ser executado, para que possa ser satisfeita a dívida correspondente, né? Beleza, tranquilo. Temos agora, eu acho que eu só me equivoquei, bens considerados em si mesmos, né? Com isso nós fechamos a primeira classificação e agora sim entramos na segunda classificação dos bens reciprocamente considerados, ok? Bens reciprocamente considerados. Até então, nós estávamos estudando os bens individualmente considerados. Os bens considerados em si mesmos, tá? Agora, os reciprocamente considerados. Começando com a primeira definição, a primeira categoria, nós temos aqui os bens principais, tá? Bens principais. Professor, o que é bem principal? Bem principal, ou no plural, bens principais, são aqueles que existem por si abstratamente ou concretamente, não dependendo de um outro bem para que tenha existência própria, tá? Eu tenho aqui o bem principal, aquele que existe por si, abstrato ou concretamente,
e que não depende de qualquer outro bem para que essa sua existência seja própria. Nós temos aqui como exemplo de bem principal, tá? Uma árvore. Uma árvore. Só que nós temos aqui também os chamados bens acessórios. Bens acessórios. Os bens acessórios são aqueles cuja existência supõe a existência do bem principal, tá? Bens acessórios são aqueles cuja existência supõe, depende da existência do bem principal. Então existe aqui uma chamada relação de dependência. Existe uma relação de dependência entre os dois bens, já que um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. O bem acessório segue o destino do bem principal. O bem acessório segue a mesma destinação do bem principal. É uma regrinha aqui, ó, prevista lá no artigo. Deixa eu baixar aqui. Artigo de número... Deixa eu jogar aqui, pessoal. Principal. Aqui, ó. Artigo 94. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito... O 94, que tem relação também com o artigo... Depois eu vou localizar o outro. Mas primeiro vamos no 94, que diz: os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: o artigo 94 do Código Civil, você tem nele a exceção ao chamado princípio da gravitação jurídica. Professor, que princípio da gravitação jurídica é esse aí? O chamado princípio da gravitação jurídica é justamente aquele princípio que diz que o acessório segue o principal. A destinação do acessório é a mesma dada ao bem principal. Princípio da gravitação jurídica. Então, qualquer contrato, negócio jurídico celebrado que diga respeito ao bem principal envolve também os seus acessórios, com uma exceção. Pertenças. Artigo 94. Tá? Então, ó, o princípio da gravitação jurídica. Todos os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal envolvem os seus acessórios, salvo as chamadas pertenças, que nós vamos estudar já já, tá? Professor, mas vem cá, o senhor ainda não colocou exemplo de bem acessório para que eu possa entender. Pois bem, o bem principal, árvore. Bem acessório, as frutas da árvore.
as frutas dessa mesma árvore. Percebeu agora? Essa divisãozinha entre bens acessórios e bens principais, né? Ok. Vamos lá, continuando. Destaquei aqui os dois conceitos, principal e acessório, e me referi ao artigo 94 como sendo uma exceção ao princípio da gravitação jurídica, que você vai entender já já. Ocasião em que eu vou lhe mostrar a conceituação de pertença. Mas de antemão eu já quero que você saiba que pertença, ela não segue o mesmo destino do bem principal. Tá aqui, ó. As pertenças são os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço, aformoseamento de outro. Os negócios jurídicos que digam respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Aqui. Esses são a gravitação jurídica. Tá? Beleza? Próximo tópico. Próximo tópico que você vai colocar é o seguinte. Professor, quais são os tipos de produtos, de bens acessórios, melhor dizendo? Quais são os tipos de bens acessórios? Bem, os bens acessórios, eles são os frutos, produtos, rendimentos. Os frutos são aqueles que podem ser retirados periodicamente sem que ocorra a diminuição da substância, da essência do bem principal. Então, os frutos eles podem ser retirados periodicamente sem que ocorra a destruição, né, da essência do bem principal. Exemplo, as frutas colhidas da árvore, da vegetação, da plantação de uma planta, de uma árvore, colocar árvore. Eu vou colhendo as frutas, retirando as frutas das árvores, e a árvore ela não vai ser destruída, ela não vai ser afetada, né, na sua essência, na sua substância. Quando eu tiro uma fruta para comer ou para vender, a árvore não é atingida tão gravemente, de modo sério, que eu poderia dizer, a árvore um dia vai parar de dar frutos. Tudo bem, um dia ela vai parar de dar frutos, mas não porque eu estou colhendo os frutos, por qualquer outra razão, pela idade, por alguma praga, enfim, tá? Diferente dos produtos. Os produtos, a sua retirada vai diminuindo, diminui a essência, a substância do bem principal. A essência, a substância do bem principal. Por exemplo, as minas e o respectivo ouro que você extrai das minas. Você vai explorando, você vai retirando pedras preciosas, minérios, ouro dessa mina
Vai chegar a um ponto que a mina ela vai se esgotar, ela não vai dar mais esse ouro, esses minérios, essas pedras preciosas. Tá? Beleza? Então toma cuidado com isso, é uma classificação bem simples. Os frutos, a sua retirada não causa o esgotamento do bem principal. E o produto, diferentemente, a sua retirada causa sim um certo esgotamento do bem principal. Os rendimentos, também chamados de frutos civis, correspondem aos aluguéis. Correspondem aos aluguéis, juros, dividendos, né? Incidentes sobre um bem principal. O meu imóvel está alugado. Todo mês, periodicamente, ele vai ficar rendendo os aluguéis, pagamento de aluguéis para mim. Né? Eu emprestei o dinheiro a juros. E todo mês, né, aquela pessoa que pegou o dinheiro emprestado, ela vai ter que me pagar os respectivos juros. E assim vai. Percebeu? Que com relação aos rendimentos corresponde a sempre uma exploração econômica, sempre um proveito econômico que incide sobre um bem principal. Percebeu? Beleza? Beleza. Então diz aqui, ó. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. Aí acabei de te mostrar que são 3 categorias básicas de bens acessórios: frutos, produtos, rendimentos. Ok? Professor, ainda tem mais uma categoria de bem acessório, como o senhor acabou de falar agora há pouco, pertença, né? Exato. Vamos lá. As pertenças, cuidado para não confundir com as chamadas partes integrantes. As pertenças, elas não se confundem com as partes integrantes. Ok, pessoal? Professor, o que é pertença? Pertença, você vai colocar o conceitozinho da seguinte maneira: são aqueles bens que, não constituindo partes integrantes, eles se acoplam ao bem principal, se destinando ao seu uso duradouro ou ao aformoseamento ou ainda ao seu serviço. Pertenças são aqueles bens que, não sendo partes integrantes, você acopla, acrescenta, conjuga ao bem principal para que ele tenha o seu uso mais prolongado, para que ele fique mais bonito e para que ele seja utilizado, ele melhora a utilização do próprio bem. Pertenças. Exemplo, professor, de pertença: tratores e máquinas agrícolas. Os tratores e as máquinas agrícolas em relação ao seu sítiozinho. Tu não tem um sítio, uma fazenda? Aquele trator, aquele maquinário que você utiliza na agricultura, na pecuária. Esses bens aí que, de certa forma, eles melhoram, eles aumentam o uso do seu bem, te ajudam na respectiva exploração comercial, exploração industrial, né? Agrícola, agroindustrial, tá?
São as pertences. São as pertences. Professor, e partes integrantes? Vamos lá. Partes integrantes, diferentemente, tá? Se refere à utilidade, à essencialidade do bem principal. As partes integrantes são aqueles que cumprem com sua finalidade somente depois de acopladas ao bem principal. Exemplo, não tem uma luminária que você tem em sua casa? A lâmpadazinha em relação à luminária é parte integrante. Tira a lâmpada. Tu vai continuar utilizando a luminária sem a lâmpada? Não vai, né? Ela vai iluminar ambientes? Não vai. Coloca a lâmpada, ela vai iluminar agora? Vai. E a lâmpada sem a luminária também vai ter alguma utilidade? Não. Certo? Então, ó, lâmpada em relação à luminária. Não tem a sua câmera fotográfica, a sua câmera digital, não tem a lente da câmera. A lente da câmera em relação à câmera é parte integrante. Tira a câmera para ver se ela ainda vai tirar fotos, vai gravar, filmar, tá? Então, ó, lentes da câmera, pneus do carro, pneus do veículo. Beleza? Então você tem aqui as partes integrantes. Ok. Então vamos continuar aqui. Apesar de ainda não separados do bem, olha o artigo 95. Os frutos e os produtos podem ser objeto de negócio jurídico próprio. Eu posso chegar assim com você, tu tem uma plantação, uma colheita, né? E posso dizer, olha, Ricardo, eu gosto das suas mangas, tá? Eu quero comprar as suas mangas, elas ainda estão verdes, tá? Não está na época certa de colher a manga, mas eu já quero celebrar esse contrato de compra e venda aí, baseado nessa safra que você tem hoje, atualmente. Aí eu celebro um contrato de safra, tá? Então eu posso comprar as mangas, algumas frutas, ainda que elas não estejam na época de colheita, ainda que elas estejam verdes, elas ainda não foram colhidas, elas ainda estão penduradas lá, né? Mas aquilo ali já é meu, porque eu já celebrei um contrato jurídico envolvendo aquilo ali. Apesar de ainda não separados do bem, podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Professor, faltou benfeitoria, correto? Temos aqui as benfeitorias. Benfeitoria é muito simples. A própria lei é bastante clara quanto ao seu conceito. Benfeitorias são aquelas utilidades, são aqueles melhoramentos, são aqueles acréscimos que nós realizamos nos bens com intuito meramente decorativo, com intuito de deleite, com intuito de decoração, com intuito de melhorar a utilização do bem, ou então com o intuito de evitar que ele se destrua, seja deteriorado. Então são três os tipos de benfeitorias: voluptuárias, úteis e necessárias. As necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. O telhado da sua casa está completamente destruído. Cai uma chuva, maior goteira, acaba com tudo, os móveis, eletrodomésticos, porque cai água dentro dos móveis, queima a televisão, um monte de coisa. Então você se vê obrigado a ter que trocar todo o telhado da sua casa. Seria uma benfeitoria necessária. Diferentemente, se o telhado está bacana, não tem nenhuma goteira, está muito bom, chove, não tem nenhuma goteira dentro de casa,
mas eu quero trocar o telhado por um mais caro, um de uma qualidade mais superior, né? Então aí você já seria uma benfeitoria útil. Aumenta ou facilita o uso do bem. As voluptuárias, mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem. Por exemplo, no hall de entrada da sua casa, tu coloca um quadrozão decorativo. Não vai trazer nenhuma utilidade, nenhum melhoramento, nenhum acréscimo, né? No seu hall de entrada da sua residência, mas vai ficar mais bonito, né? Uma coisa decorativa. Coloca uma estátua no meio do hall também, né? São benfeitorias voluptuárias. A banheira é uma benfeitoria útil, uma banheira, né? Eu não tenho um banheiro, eu coloquei uma banheira para o sou. Benfeitoria útil, ok? Uma piscina é uma benfeitoria útil, né? Útil na academia. É uma benfeitoria útil na academia, mas seria uma benfeitoria voluptuária na sua residência, certo? Beleza? E temos aqui a última classificação dos bens, classificação dos bens públicos, tá? Bens públicos são aqueles de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno, que nós sabemos? União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública. Quais são as pessoas jurídicas de direito público externo, ou seja, que atuam fora do território nacional, países estrangeiros e organizações internacionais, ONU, Organização Mundial do Comércio e assim vai. Então, enquanto que as pessoas jurídicas de direito público interno atuam dentro do território nacional, as de direito público externo atuam fora do território nacional, tá? E temos também as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado, inclusive elas são citadas aqui, ó, no próprio artigo do Código Civil 44. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado, professor? Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada. Beleza? Então nós temos essa classificação das pessoas jurídicas. Professor, os bens das pessoas jurídicas de direito público são o quê, hein? Bens públicos, claro. E os bens das pessoas jurídicas de direito privado são o quê? Bens particulares. Por isso que ele diz aqui, ó, são públicos os bens do domínio nacional. Aqui o Código Civil, por ser uma lei federal, constantemente está se referindo à União, aos bens da União, de domínio nacional, tá? Os demais são particulares, seja qual for a pessoa a que pertença. Aí você, inclusive no direito administrativo, estuda que são 3 as categorias de bens públicos. Bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial, bens públicos dominicais. Os bens públicos de uso comum quais são? Rios, mares, estradas, ruas e praças. São aqueles bens que você ou qualquer pessoa do povo pode utilizar, sem necessidade de qualquer pagamento de pedágio ou taxa, tá? São bens públicos, podem ser utilizados de forma indistinta por cada um de nós aqui. Bens públicos de uso comum, tá? Temos os bens públicos de uso especial, que são os edifícios ou terrenos destinados ao serviço, ao estabelecimento da administração pública. Ou seja, os locais onde funcionam os serviços públicos. Os locais, os espaços onde funcionam algum serviço público é um bem público de uso especial. Percebeu? E os bens dominicais constituem um patrimônio disponível da administração pública. A administração pública ela tem bens que estão à sua livre disposição. Ela pode dispor de maneira livre, ela pode vender, ela pode alienar, ela pode ceder, ela pode doar, ela pode fazer o que quiser com esses bens dominicais.
Porque esses bens dominicais, diferentemente dos bens públicos, de uso comum e de uso especial, eles constituem um patrimônio disponível da entidade. Aquilo ali é da entidade, é meu, é dela. Não é seu povo, não é seu coletividade, é meu. Então, não tem aquelas prerrogativas inerentes aos bens públicos, que você inclusive estudou no direito administrativo, impenhorabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade. Tu se recorda que a inalienabilidade tem exceção? Que existem bens públicos que podem ser alienados? São os bens dominicais. Quais são os bens dominicais? Aqueles bens que estão desafetados. Que estão o quê, professor? Desafetados. Desafetação, que seria? É um bem que não tem uma destinação pública. Ele não tem destinação pública, ele não está sendo utilizado de forma imediata. Naquele momento ele não tem uma destinação qualquer. Desafetados, tá? Bens dominicais. Os bens públicos de uso comum do povo e os bens públicos de uso especial são inalienáveis, é o que eu falei. A inalienabilidade é uma característica somente de dois tipos de bens públicos: uso comum, uso especial. Enquanto conservarem sua qualificação, e eles vão conservar sua qualificação como? Enquanto estiverem afetados a uma finalidade pública qualquer. Enquanto estiverem afetados, destinados, utilizados para uma finalidade pública, um serviço público, tem uma destinação, está afetado. E não posso alienar. Tá? Os bens dominicais poderão ser alienados. Acabei de falar. Porque eles estão desafetados. Observadas as exigências da lei. E quais são as exigências da lei? Licitação, autorização em lei, e assim vai. Tá? Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. O que é uso capião? Uso capião é uma maneira de você adquirir a propriedade dos bens a partir da posse provisória, da posse prolongada, quer dizer, você se apropria de um bem, aquele bem público passa a ser seu a partir da posse. Tu tem a posse de alguma coisa? Se você tiver a posse contínua, ininterrupta, como se fosse o dono da coisa, aquilo ali futuramente vai ser seu. Vai ser seu. Através da usucapião. A usucapião de bens móveis e de imóveis. O usucapião de imóveis tem prazos maiores, mais prolongados, que variam entre 5, 10 e 15. A usucapião de bens móveis variam de 3, 4 ou 5 anos. Tá? Os bens públicos não estão sujeitos ao usucapião, então você pode... Não tem aquela propriedade da União ali, aquela propriedade do Estado? Tu pode passar a viver naquele local com sua família por 10, 20, 30, 40, 50 anos, aquilo ali nunca vai ser seu. Porque eles são imprescritíveis, eles não prescrevem, não podem ser adquiridos por uso capião. Tá? Ok. Pronto. Então, com isso, pessoal, nós fechamos aqui toda aquela classificaçãozinha dos bens, tá? Que faz parte aqui do livro 2 do Código Civil. Falamos dos bens considerados em si mesmos, bens reciprocamente considerados e bens considerados quanto ao titular do domínio, que são os bens públicos e os bens privados particulares. Beleza? Já já retornamos, dá só uma pausa aqui. Grande abraço.